Olá pessoal, muito boa noite. Vamos começar mais uma videoaula, aula para essa quinta-feira, dia 16 de abril, nosso primeiro videoaula. Bom, aqui na aula de hoje vamos abordar assunto relativo ao sistema GPS. Esse assunto ele faz parte da ementa da nossa disciplina, da disciplina de topografia. É um conteúdo também, é um assunto que também tem relevância na topografia, perfeito? Particularmente na agricultura de precisão, certo? Muito bem, vamos começar fazendo uma definição do que vem a ser o sistema GPS. O nome GPS ele vem do inglês Global Positioning System, GPS, que significa, naturalmente, Sistema de Posicionamento Global. O GPS é um sistema de posicionamento por satélites que permite determinar a posição de um receptor, fornecendo com rigor as suas coordenadas. Que coordenadas são essas? Coordenadas de latilong, ou seja, latitude e longitude, e também a altitude do receptor. Ele foi desenvolvido pelas Forças Armadas norte-americanas na década de 70 e tinha fins militares. Este sistema de posicionamento ele está disponível desde 1995 a qualquer pessoa, certo? Então ela já é disponível naturalmente, né, para as pessoas, né, para a população em geral, isso desde 1995. No slide seguinte, em que constitui o sistema GPS? Bom, esse sistema ele se divide em três partes, né? Então, a primeira parte é um segmento espacial. Esse segmento espacial nada mais é do que aquele conjunto de satélites que está orbitando o nosso planeta, né? Que nós chamamos de constelação de satélites. Segmento de controle é um segmento, existe 5 segmentos de controle, a gente vai ver mais adiante. E também o segmento do utilizador, certo? Sobre o segmento espacial. Bom, o segmento espacial ele é formado por 24 satélites artificiais distribuídos por 6 órbitas, tendo cada uma 4 satélites. Então, são o modo de operar, o modo de trabalhar do sistema GPS, ele produz, ele é preciso, né, 3 satélites mais um, né, 3 satélites para fazer a localização da latitude, longitude e altitude, e um outro satélite para fazer uma aferição do marcador de tempo no relógio do satélite. Cada satélite descreve uma órbita circular em torno da Terra a cerca de 22.200 km de altitude, dando 2 voltas completas por dia. Demoram 12 horas para efetuar uma volta completa. Então, para a gente ter uma noção, mais ou menos, da altitude em que esses satélites estão, para a gente ter uma noção disso, né, é necessário pensar, por exemplo, em uma aeronave, em um voo comercial. Normalmente esses voos acontecem a uma altitude de 10 quilômetros, né? Portanto, a altura do satélite, só para a gente ter esse referencial, ele seria mais do que 2 vezes a altura do voo, né, de uma aeronave. Eles transmitem e captam ondas eletromagnéticas na banda das microondas, ou seja, a onda, né, ela é uma onda de muita frequência, né, muita energia, essas microondas, né, e um pequeno comprimento de onda. Tá? Então nós temos várias comprimentos de onda. Existem aqueles comprimentos de onda do espectro visível, que são as cores, né, do arco-íris, por exemplo, e essas ondas mais pequenas, por exemplo, que é um comprimento de onda do espectro das microondas. E essas microondas elas são muito utilizadas na comunicação entre telefones, na comunicação também entre satélites.
Cada satélite ele possui 4 relógios atômicos, cuja precisão é de 3 nanômetros por segundo. Tá? Aqui trazendo uma curiosidade, veja, o sistema de posicionamento global, GPS, que serve, entre outras coisas, para guiar via satélites os aviões, é uma delas. Né? Guiar os aviões é uma das finalidades do sistema GPS. Então veja, o GPS diz a posição de um avião, por exemplo, calculando o tempo com que um sinal via satélite sai e chega até a aeronave. Assim, um atraso de 3 nanosegundos no relógio do satélite significa um erro de 1 metro em sua posição. Com tanta exatidão, esses relógios, que foram criados em 1949, se tornaram a base da definição do tempo. E desde 1967, o intervalo de 1 segundo foi determinado com o tempo em que um átomo de césio-137, o mais usado nos relógios, ele oscila a 9.192.631.770 vezes. Então, o que significa que aqui mostra para nós, né, um detalhamento do que constitui o relógio no interior do satélite. Né? Ah, mas é só um relógio. Não, o satélite ele tem um relógio, né, chamado relógio atômico, feito com o átomo de césio, césio-133, e esse relógio ele é necessário, não é um luxo, ele é necessário, né, para constituir o sistema GPS, dada a sua precisão. Para a gente ter uma ideia, a precisão desses relógios ele é tão grande que ele praticamente não erra. Né? Se ele errar, é aproximadamente 1 segundo em 1 milhão de anos. Tá? Então isso é de uma precisão muito grande e também muito necessário a esse sistema de posicionamento de satélites. Bom, a partir desse slide, a gente fala aqui do sistema de controle. Não, são 3 sistemas, como mencionado, né? É o sistema de controle, é uma delas, né? E a gente vai falar disso a partir do próximo vídeo, do segundo vídeo dessa videoaula de hoje. Então, até a próxima videoaula.